Ok, gente. Está chegando a hora do almoço. Eu sei que a gente já fica um pouco agitado. E isso é muito natural. Mas eu queria que você convidasse o seu coração para participar desse momento. A nossa conversa, nesse instante, é sobre o seguinte tema: levando o Evangelho para a cidade através da plantação de novas igrejas. E esse tema é altamente significativo, fascinante para mim, porque ele contém 3 das maiores paixões da minha vida. A primeira paixão é o próprio Evangelho. Evangelho que eu ouvi pela primeira vez dos meus pais e que me levou aos 14 anos aos pés da cruz, à frente de uma comunidade cristã, para professar a minha fé publicamente. Evangelho que tem me acompanhado nos últimos anos, na formação da minha família. O Evangelho é uma das paixões da minha vida, principais. A cidade também é uma das paixões da minha vida. Eu amo a cidade, eu cresci na cidade, no centro de uma cidade do interior de São Paulo. Eu fui formado na cidade e aprendi a ser gente por ali. E a plantação de igrejas também é uma das grandes paixões da minha vida. Ela tem se constituído no grande foco do meu ministério pastoral. E eu percebi, no último mês, que isso também é algo que tem acompanhado a minha família. Eu saí de férias há pouco tempo atrás, com a Cibele, com os meus meninos, Rafael e Tiago, de 8 e 9 anos. E a gente foi para uma outra igreja, e quando acabou o culto, eu percebi o meu filho passando com uma caixa de som nas costas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E, de repente, o outro passa com algumas cadeiras. E eu me dei conta de algo muito interessante. Os meus filhos não sabem o que é uma igreja organizada. Os meus filhos cresceram dentro de um projeto de plantação de igreja. E é extremamente natural para eles trabalharem o tempo todo, antes do culto, depois do culto, para que a igreja seja viabilizada e tudo aconteça da melhor maneira possível. O meu coração se alegra muito por conta disso. O meu envolvimento com a plantação de igrejas começou em 2003, quando eu fui convidado pelo pastor Ricardo Agreste para compor a equipe pastoral da Chácara Primavera, e foi realmente um presente de Deus para a minha vida. Passei um ano ali, quando a chácara ainda estava no seu último ano de projeto de plantação de igreja. Pude aprender demais com os desafios do pastor Ricardo. E depois eu parti para um projeto de plantação de igreja com o plantador principal na cidade de Vinhedo. E eu e a minha família certamente estaríamos ali ainda hoje, se não fosse a mão de Deus e a intervenção de Deus permitindo uma situação de enfermidade dentro da minha casa. Nós, então, saímos do ministério durante algum tempo, voltamos a trabalhar na Chácara Primavera, e há 4 anos eu retornei para a plantação de novas igrejas, em Sorocaba, especificamente, num desafio encantador, a cidade onde eu cresci. Eu amo a cidade de Sorocaba, e no ano passado nós organizamos essa igreja, e tem sido realmente um trabalho contagiante. 3 das maiores paixões da minha vida estão dentro deste tema. Mas para que a gente possa nivelar a nossa conversa sobre esses temas, eu queria fazer algumas considerações iniciais. A primeira delas é a seguinte: com o termo Evangelho, não estamos nos referindo a uma declaração simplista sobre a obra de Cristo. Porque a morte de Cristo na cruz, ela não inaugurou simplesmente a possibilidade da redenção da alma. Nós temos acompanhado aqui, desde o primeiro momento, através da palavra do Valdir Stuarnagel, a respeito da importância de nós contemplarmos a missão como um todo. Através de Jesus, o reino de Deus foi estabelecido, e esse reino precisa alcançar todas as dimensões da vida do ser humano. E não apenas todas as dimensões da vida do ser humano, mas todas as dimensões da criação de Deus. De outra sorte, com o termo Evangelho, não estamos nos referindo a uma declaração tão abrangente que exclua a cruz. E esse talvez tenha sido o grande erro de muitas pessoas ao longo das últimas décadas. Muitas pessoas se preocuparam demais com a questão da fome, com a questão da justiça social,
com o desafio de minimizar as distâncias entre pobres e ricos. E nesse anseio de trabalhar nessa direção integral, acabaram se esquecendo do anúncio central do Evangelho, a pessoa de Jesus e a sua morte substitutiva na cruz. Com o termo cidade, nós não estamos nos referindo aqui apenas aos grandes centros urbanos mundiais. Segundo Tim Keller, num documento avançado para Cape Town, em 2010, o termo que é usado em hebraico para se referir à cidade é um termo que não fala a respeito da quantidade de pessoas num lugar, mas diz respeito à densidade, à proximidade de pessoas. E por isso uma cidade, na perspectiva do Antigo Testamento, é uma cidade com talvez 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Basta que haja uma grande proximidade, basta que haja uma densidade muito intensa. Isso faz você, que trabalha hoje numa cidade pequena, um pouco mais próximo dessa realidade. Quando nós falamos de cidade, falamos de você também, dos seus desafios nesses lugares também. E com o termo cidade, nós não estamos nos esquivando dos inúmeros desafios específicos das metrópoles. Nós estamos falando, sim, do problema da violência que tem se intensificado dia após dia. Nós temos falado aqui do problema da fome, que tem levado tantas e tantas pessoas à morte no nosso próprio país. Temos falado do problema da corrupção, que tem levado inúmeros jovens e estudantes às ruas. Mas com o termo plantação de igreja, nós também precisamos esclarecer algumas coisas. Com o termo plantação igreja, nós não estamos nos referindo a uma estratégia de expansão denominacional. E eu sei que essa afirmação pode parecer bastante boba para você, mas não é. Porque quando alguns líderes denominacionais começam a perceber projetos de plantação de igreja, fazendo uso de estratégias e de liturgias que não dizem respeito às estratégias e às liturgias tradicionais da sua casa, eles se sentem profundamente incomodados. Mas a plantação de igreja não é uma resposta, não é um movimento de expansão denominacional. A plantação de novas igrejas é, antes de tudo, uma resposta à missão que nos foi confiada por Deus. Por outro lado, com o termo plantação de igreja, não estamos nos referindo a uma estratégia subversiva de divórcio denominacional. Ninguém aqui advoga a ideia de que o melhor é nós rompermos com as instituições, é rompermos com as denominações e partirmos para uma caminhada independente, uma caminhada autônoma. Basta que a gente olhe um pouco para a história da igreja para a gente perceber que todos os movimentos que fizeram opções dessa forma, dessa natureza, acabaram sendo diluídos ao longo da história. Eles sumiram. As denominações são importantes, as instituições são importantes, porque elas dão sustentabilidade às igrejas que vão nascendo. Quando a gente caminha sozinho, a gente depende do carisma de um homem, do carisma de um líder, e quando esse líder vai embora, o movimento se dissipa. Com plantação de igreja, não estamos nos referindo a uma estratégia subversiva de divórcio denominacional. Ampliando um pouquinho o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre o movimento de plantação de novas igrejas, a plantação de novas igrejas é o maior desafio evangelístico em obediência à grande comissão de Jesus. É o nosso grande desafio. E isso por uma razão muito simples. Nenhum outro movimento evangelístico conjuga a tarefa de fazermos novos discípulos de Cristo tão bem com os indicativos de modo que nós encontramos em Mateus capítulo 28, batizando e ensinando-os a guardar todas as coisas. Um plantador de igreja não apenas anuncia o evangelho de Cristo,
mas ele anuncia o Evangelho de Cristo com o intuito de ver pessoas sendo integradas à família da fé. Ver pessoas chegando à família de Deus, ao corpo de Cristo e sendo integradas pelo batismo em nome de cada uma das pessoas da Trindade. Um plantador de igreja não apenas pensa nessa integração, mas ele pensa no contínuo ensino, no contínuo discipulado, a fim de que esse discípulo seja frutífero, fazendo novos discípulos e plantando novas igrejas. Mas a plantação de novas igrejas não é apenas uma resposta à grande comissão de Jesus. Segundo Tim Keller também, a plantação de novas igrejas é uma resposta a praticamente todos os imperativos de missão que nós encontramos no Novo Testamento. E se ele está certo, nós precisamos levar mais a sério essa história, essa responsabilidade de plantarmos novas igrejas, de expandirmos o reino através da formação de comunidades missionais, que olham para a cidade com o intuito de transformá-la. Entretanto, inúmeras igrejas vivem a parte de um desenvolvimento direto com essa vocação. Existem algumas estatísticas que revelam que 90% das igrejas consolidadas não têm algum tipo de envolvimento direto com a plantação de igreja. Isso significa que 9 em cada 10 igrejas não refletem sobre plantação, não falam sobre isso, não fomentam essa reflexão, não estimulam plantadores de igreja, não investem em projetos de plantação, e isso é assustador. Como consequência desta omissão, o Evangelho tem se espalhado de forma tímida e lenta na cidade. Mas quais são os maiores vilões da plantação de novas igrejas no contexto urbano? Em primeiro lugar, certamente, a cultura secular pluralista. A ideia de que nos centros de formação do pensamento já não existe mais o conceito da verdade absoluta. Essa verdade absoluta que na modernidade era muito bem aceita, hoje já não é aceita da mesma forma. Ela foi transformada numa verdade pessoal. E a gente não pode negar que o pluralismo ele contribuiu nessa história de oferecer para a gente a possibilidade de um diálogo mais igual, mais respeitoso, mais tolerante. Mas quando esse tipo de reflexão adentra ao nível de reflexão teológica, isso muitas vezes acaba detonando alguns dos pilares que são fundamentais para a construção da nossa fé e para a plantação de novas igrejas. Se todos os caminhos levam a Deus, inclusive o batuque do candomblé, as revelações mediúnicas, então o anúncio de Jesus e da redenção a partir da cruz é tão somente mais um caminho. Isso tem esgotado as energias, a paixão e a urgência de muitas igrejas que já não pensam mais na missão. Algumas denominações inteiras têm sido drenadas nessa urgência e têm sido encerradas numa vida completamente estéril no que diz respeito à plantação. O segundo maior vilão da plantação de novas igrejas no contexto urbano é a cultura religiosa paroquial. Essa história de que nós dividimos os territórios da cidade e as delegamos a responsabilidade de alguns obreiros. Essa é uma visão bastante católica. Nós temos ali um sacerdote responsável por aquela região, e se alguém precisa de alguma coisa na relação com Deus, tem um sacerdote, ele é um representante. Irmãos, nós não fomos convocados por Deus para espalhar representantes na cidade. Nós fomos chamados por Deus para fazer discípulos de Cristo. E enquanto houverem pessoas não alcançadas, haverá necessidade de plantação intensa no contexto urbano, no contexto rural, e seja onde quer que for.
Há 4 anos, quando eu cheguei na cidade de Sorocaba, eu tive a oportunidade de ler alguns documentos que diziam respeito a cartas dos missionários que chegaram a Sorocaba mais de 100 anos atrás para levar o Evangelho de Jesus. E eu fiquei muito impactado com uma das cartas que eu li de um desses homens que foi responsável pela plantação. Ele dizia assim para a sua missão: nós precisamos urgentemente de mais plantadores. Nós precisamos com urgência de pessoas que venham dos Estados Unidos para cá, porque os campos estão brancos, prontos para a colheita. O que me chamou muita atenção nesse texto foi a percepção de que naquela época a igreja não tinha mais do que 30 pessoas. E a cidade, não mais do que 8.000 habitantes. Na cabeça daquele missionário, ele não se via como alguém responsável por representar o Senhor ali. Na visão daquele missionário, mais plantadores eram necessários para alcançar aquele grupo enorme de 8.000 pessoas. Mas quantas não são as vezes que a gente fala de plantação em alguns lugares, em alguns bairros, e a gente já começa a se queixar. Por que nesse bairro? Mas aqui já tem a minha igreja. Mas por que naquela cidade? Naquela cidade já tem uma igreja. Nós não fomos convocados pelo Senhor para estabelecer representantes do reino. Nós fomos chamados para fazer discípulos. E enquanto fazemos discípulos, plantar novas igrejas. O terceiro maior vilão da plantação de novas igrejas no contexto urbano é a cultura institucional protecionista. Quando a gente começa a falar de plantação de igreja, tem gente que se arrepia todo, principalmente aqueles que estão em igrejas consolidadas há muito tempo, que têm a tendência de ver a chegada de um projeto de plantação como um concorrente, como alguém que vem para trazer à tona algumas perguntas que ele mesmo não gostaria que viessem à tona. E, de fato, a plantação de igreja promove esse tipo de desconforto, mas esse tipo de desconforto não conspira contra as igrejas organizadas. Pelo contrário, esse tipo de desconforto gerado com a chegada de novas igrejas favorece a revitalização daquelas que são antigas. E então as perguntas podem ser feitas, as reflexões podem ser estimuladas e novos caminhos podem ser encontrados por igrejas consolidadas, para que então o reino continue sendo espalhado, a missão continue acontecendo nesses lugares. As igrejas consolidadas precisam da plantação de igreja. E a plantação de igreja precisa da revitalização daquelas que já estão consolidadas. Essa conversa o Léo tem com a gente amanhã na hora do almoço. Por que a plantação de igrejas é um instrumento tão importante para levar o Evangelho para a cidade? Em primeiro lugar, porque ela tipifica o Evangelho. Ela tipifica o Evangelho na disposição de amar os perdidos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Evangelho é motivado pelo amor de Deus, e essa deve ser a motivação daqueles que caminham na direção da plantação de novas igrejas. O amor pelos perdidos. O desejo de ver o reino se expandindo no coração delas, no ambiente onde elas estão. A plantação de novas igrejas também tipifica o Evangelho na disposição de se aproximar dos perdidos. Da mesma maneira como Jesus se encarnou, se aproximou da cultura das pessoas. Esse é o desafio daqueles que estão plantando também, se aproximarem do jeito de se comunicar das pessoas, do jeito de compreender o mundo das pessoas, para que então pontes significativas sejam criadas entre o Evangelho e o coração das pessoas que vivem nesses contextos. Ela também tipifica o Evangelho na disposição de dar a vida pelos perdidos. Não no sentido salvífico da morte de Cristo na cruz, mas no sentido da afirmação de Paulo, quando ele afirma que fez de
tudo de si mesmo para então ganhar alguns. Ele fez de tudo. E, em quarto lugar, ela tipifica o Evangelho na disposição de ver nascer a nova vida. A plantação de igrejas é um instrumento importante para levar o Evangelho, porque ela tipifica o Evangelho. Em segundo lugar, porque ela prioriza o anúncio do Evangelho. Em primeiro lugar, por conta da latência do ID. Eu não sei se você aqui já participou de um projeto de plantação de igreja, mas é exatamente isso que acontece no coração de pessoas que se engajam num processo assim. Nenhum outro chamado é mais importante e ressoa com maior intensidade do que o de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, o de fazer discípulos. E então, os nossos sentidos passam a ser convergidos nessa direção. E a gente conversa com pessoas num posto de gasolina e os nossos sentidos estão atentos para falar de Jesus. A gente conversa com pessoas num restaurante e os nossos sentidos estão atentos, prontos para perceber as oportunidades criadas pelo Espírito, para que de alguma forma o Evangelho seja compartilhado. A plantação de novas igrejas prioriza o anúncio do Evangelho por conta da ausência de demandas diferentes. Um projeto de plantação de igreja, se a gente não fala de Jesus, não fala do Evangelho, não fala da cruz, a gente faz o quê? A gente não tem absolutamente nada para fazer. Nada. A nossa agenda é toda dedicada a esta tarefa tão importante. E, por último lugar, por conta do poder contagiante do Evangelho. É justamente quando a gente começa a ver as primeiras conversões que a gente começa a testemunhar um movimento muito significativo. O Evangelho na vida dos perdidos os transforma de uma maneira tão intensa que eles não conseguem se conter. E então redes de comunicação do Evangelho são estabelecidas a partir da vivência do Evangelho na vida dessas pessoas. Os tios, os parentes, os amigos começam a aparecer porque na vida de uma pessoa o Evangelho começa a florescer de maneira muito bonita. E, em terceiro lugar, a plantação de igrejas é um instrumento tão importante para levar o Evangelho para a cidade, porque ela contribui decisivamente com a transformação da cidade. Certa vez, perguntaram ao pastor Tim Keller da razão que estava por trás da sua motivação em continuar plantando novas igrejas na cidade de Nova York. Afinal de contas, ele já tinha a sua igreja ali. Ele já tinha um representante significativo do reino naquele lugar. E a sua resposta foi muito simples. Nós continuamos plantando novas igrejas em Nova York, porque nós não acreditamos que uma mega igreja tenha o poder de transformar a cidade como um todo. A transformação de uma cidade, segundo Tim Keller, acontece quando nós a saturamos com uma quantidade enorme e diversa de outras comunidades, de outras igrejas. A saturação amplia o nosso alcance de grupos diferentes, de tribos diferentes, de pessoas que vivem e agem de forma diferente na cidade. A saturação de igrejas na cidade também subverte a cultura da cidade. E as pessoas começam a pensar sobre a sexualidade com bases pautadas no Evangelho. As pessoas começam a conceber a família com bases pautadas no Evangelho. As pessoas começam a pensar nos recursos financeiros e na administração deles com base no Evangelho. As pessoas começam a olhar para os seus políticos e para a administração pública com esse olhar também. E, por último, a saturação de igrejas na cidade revitaliza as estruturas. É aí que a gente começa a ver algumas transformações acontecendo na educação pública, no serviço de atendimento médico às pessoas,
Não foi exatamente isso que começou a acontecer quando João Calvino vivenciou o Evangelho com tamanha intensidade no seu tempo? O saneamento básico mudou, o tratamento entre as pessoas mudou, a cidade passou a ser outra, a partir do momento em que o Evangelho passou a extravasar através de suas vidas. Se a plantação de novas igrejas é algo tão importante assim, quais são os seus elementos fundamentais? Para isso eu quero ler com vocês um texto bíblico que se encontra em Atos capítulo 9, do versículo de número 10 ao versículo de número 16. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Em outras palavras, o senhor tem certeza? É a mesma pessoa, a pessoa a quem o senhor está referindo-se e a pessoa que eu estou pensando que é a mesma pessoa. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer em meu nome. Eu acredito que o que nós temos nesses últimos 2 versículos é o que sintetiza a presença dos elementos fundamentais para a plantação. Vamos ler juntos? Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O primeiro elemento essencial para a plantação de novas igrejas, segundo esse texto, é o Deus comissionador. Tudo começa com a palavra dele. Vá. O grande comissionador é aquele que vem agindo, como nós vimos há pouco na palavra do Valdir Starnagel, desde o livro do Gênesis. É ele quem nos comissiona dizendo: crescei e multiplicai-vos, subjuguem a terra. É esse mesmo comissionador que se aproxima de Moisés e diz: vá até o faraó e ordene a libertação do meu povo. É exatamente esse grande comissionador que envia o seu único filho para levar sobre si o pecado da humanidade, a fim de pagar o preço que eles deveriam pagar. E é exatamente esse grande comissionador que se aproxima de Ananias dizendo: vá, vá. Converse com Paulo. E dessa maneira ele instiga, ele viabiliza e ele dá origem a um movimento singular de plantação de novas igrejas. Vá. O primeiro elemento é o Deus comissionador. Não somos nós. Não são as nossas estratégias. Não são os nossos pacotes importados dos Estados Unidos ou da Europa. É o Deus comissionador. Em segundo lugar, o segundo elemento que o texto nos apresenta é o plantador adequado. A expressão utilizada por Deus a Ananias é este homem.
E a expressão este homem possui um caráter qualificador. Deus não diz qualquer homem ou todo homem, mas este homem, mostrando que a tarefa a ser desempenhada requeria as qualificações específicas. Se existem tarefas específicas para a expansão do reino, há de se crer no serviço do próprio comissionador, capacitando pessoas de maneira especial para o cumprimento desta tarefa também. É exatamente isso que o apóstolo Paulo reconhece e ensina aos cristãos da igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículos 7 e 11. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o que a gente encontra nesse texto de Efésios 4, 7 a 11, é, na verdade, dois conjuntos de dons diferentes. O primeiro conjunto de dons é um conjunto bastante apropriado àqueles que trabalham na direção da plantação de novas igrejas. O dom do apostolado, não a posição apostólica como uma continuidade àqueles que viram a Cristo, caminharam com Ele durante o seu ministério, mas como aqueles que vão adiante, que mergulham em culturas diferentes, que se encarnam para poder compartilhar o Evangelho de maneira própria. E o segundo grupo de dons que nós temos aqui são os dons de pastores e mestres. Dons muito apropriados para aqueles que trabalham como consolidadores de igreja. E Deus distribui isso conforme a sua graça. Deus distribui isso conforme o seu amor, conforme as suas intenções. E aí a gente não tem o direito de estabelecer nenhum tipo de diferença de valor entre plantadores e revitalizadores. O nosso valor não deve ser abstraído daquilo que nós fazemos. O pastor Ricardo muito bem nos explicou isso, que o nosso valor, ele deve vir da voz que nós ouvimos do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que nós encontramos aqui são apenas funções diferentes dentro de um mesmo corpo. Mas esta expressão, este homem, possui também um caráter humanizador. É homem e apenas isso. É homem e nada mais. É homem. E como homem é vaso, é imperfeito e é limitado. Nós percebemos no envio dos discípulos, em Lucas capítulo 10, para a missão, Jesus procurando tecer esse tipo de alerta também. Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muito interessante um tipo de alerta como esse, não é? O pessoal está começando a sair para a missão e Jesus está dizendo: eu só quero avisar vocês que vocês estão partindo para uma missão que está além das condições de vocês em corresponderem. Vocês não vão dar conta. Num primeiro momento a gente tem a sensação de que Jesus está tentando desestimular os discípulos. Mas esse não é o propósito do comissionador. O texto continua com Jesus dizendo: portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Quando nós tomamos consciência de que o trabalho da plantação de igrejas, assim como o trabalho da revitalização, é um trabalho que vai além das nossas condições, que está para além das nossas forças. A nossa única alternativa é nos prostrarmos de joelhos diante daquele que é o Senhor da missão. É gostoso esse negócio de participar da missão e, em alguns momentos, ter a sensação de que você conseguiu romper todas as barreiras possíveis para a evangelização de uma pessoa. O preconceito foi embora.
a preguiça foi embora, as pessoas estão frequentando a igreja, ouvindo o evangelho, mas é exatamente nesse momento que você chega a um limite que te lembra acerca de quem você é. É assim que eu me sinto frente a algumas pessoas em Sorocaba. Não tem mais preconceito. Não tem mais preguiça de ir à comunidade. Mas eu, como homem, não consigo produzir nada além disso em seus corações. Então o meu trabalho é orar. Orar, orar, orar. E aguardar pela manifestação do Senhor. Aguardar pelo milagre que só pode vir dele. E por último lugar, essa expressão possui um caráter exortativo. É homem e não menino. Existem inúmeros pensadores falando a respeito do problema, do prolongamento da adolescência na vida de alguns homens. Há uma pesquisa muito interessante, inclusive, pesquisa americana, que afirma que a média daqueles que usam videogames com toda a intensidade é de 27 anos, média. Plantação de igreja não é para gente que prolonga a sua adolescência. Por algumas razões muito simples. Quem prolonga a adolescência não assume responsabilidades. Quem prolonga a adolescência não constitui uma família. Quem prolonga a adolescência não abre mão dos seus gostos pessoais, das suas preferências, para dar a vida por aqueles que precisam ouvir o Evangelho. É por isso que pessoas como o pastor Mark Driscoll costumam afirmar que plantação é coisa para homem. Este homem é o meu instrumento escolhido. E aqui nós chegamos ao terceiro elemento da plantação de igrejas. O chamado específico. Deus diz a Ananias, este homem, Saulo, é o meu instrumento escolhido. E se Saulo é o instrumento escolhido, nós podemos aferir a existência de outros instrumentos. Outros instrumentos, naquele momento, com dons muito parecidos, com competências muito parecidas ou até mesmo superiores às de Paulo. Mas Deus queria Paulo. Mas Deus queria Paulo. A plantação de novas igrejas não é o lugar mais adequado para quem tem um chamado genérico. Por uma razão muito simples. A plantação de igreja é o trabalho de uma tropa de frente no batalhão que parte para a batalha. E a gente parte o tempo todo de maneira agressiva, ameaçando as estruturas do inferno. E é muita ingenuidade da nossa parte imaginar que não vão vir retaliações dessa parte. E é muito melhor a gente estar numa condição assim, no meio de uma condição estabelecida por Deus através de um chamado específico, do que em meio aos meus devaneios, ou até mesmo a tentativa de encontrar um trabalho para o ano que vem. Numa das avaliações do CTPI, eu lembro muito bem que a gente começou a conversar com uma pessoa e uma das primeiras perguntas que eu fiz, olhando nos olhos desse candidato, foi: você realmente foi chamado por Deus para plantar uma igreja? E esse candidato disse: bom, então, a minha denominação tem um projeto de expansão e a gente tem sido desafiado a participar disso, dessa e dessa forma. Eu disse: ok, eu entendi a questão do projeto denominacional, a minha conversa agora é com você. Deus te mandou plantar uma igreja no próximo ano? E a resposta, mais uma vez, foi: então, como eu estou tentando te explicar, a minha denominação
Duas respostas como essa são suficientes para a gente perceber a ausência de um mover significativo, constrangedor na vida dessa pessoa que está prestes a entrar na plantação de uma nova igreja. A bem da verdade, o apóstolo Paulo não tinha uma noção exata daquilo que Deus esperava da sua vida e do seu ministério nesse momento. A compreensão do seu chamado específico foi algo que aconteceu ao longo de um processo. E esse processo passou por uma vivência comunitária muito intensa. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, é o que diz Atos capítulo 9, versículo 19. Passou também pelo exercício constante dos seus dons espirituais. Atos 9, 20 diz: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Passou também pela disposição de submeter-se aos outros. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. E a vida de Paulo muda completamente quando ele entra naquele contexto de Antioquia. Ele encontra o espaço necessário, fértil, para se expandir ministerialmente e para perceber o mover de Deus em sua vida. Passou também pela dedicação às disciplinas espirituais. Atos 13, versículo 2 diz: enquanto oravam e jejuavam, como não poderia deixar de ser. Passou também pela manifestação inquestionável de Deus, porque se é chamado de Deus, o sujeito precisa intervir. Nenhum tipo de mobilização humana consegue extrair de Deus aquilo que Ele não disse. E aqui Ele disse. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E em último lugar, passou pela confirmação da própria igreja. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A gente está cansado de ver gente que recebeu chamado de Deus para plantar a igreja, cujo chamado não é reconhecido por absolutamente ninguém. Deus só contou para o sujeito. Ninguém da sua comunidade acredita nisso. Ninguém dos seus familiares percebeu o mesmo mover. O que está acontecendo? Será que é chamado ou é coração confuso, arbitrando no meio de uma crise, de uma tempestade, de um momento tenebroso? O quarto elemento fundamental para a plantação de novas igrejas é o conteúdo inegociável. Versículo 15 diz: este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome. E que nome é esse? O versículo 22 do mesmo capítulo 9 nos afirma que esse nome é o Cristo. O Cristo, que é o Evangelho. O próprio conteúdo inegociável. E se Cristo não estiver presente, se o Evangelho não estiver presente, é extensão de grife, é extensão de rede de fast food, de clube de alto padrão, mas não é igreja. Não é igreja. O conteúdo do Evangelho é um conteúdo inegociável, porque o Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho, que é o poder de Deus, não muda. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra. O Evangelho eterno, que exerceu poder e transformação na vida das pessoas no passado, que tem exercido no presente o poder sobre a vida das pessoas, transformando as suas vidas e transformando as nossas cidades. E é o mesmo Evangelho que no futuro fará o mesmo para a concretização dos planos de Deus. Paulo leva tão a sério essa história de
ter o evangelho como conteúdo inegociável, que uma das suas cartas mais duras foi escrita justamente para questionar o abandono do evangelho. E que carta foi essa? Muita gente acredita que a carta mais severa do apóstolo Paulo foi a carta escrita aos Coríntios. Eu acredito que não. E a gente descobre isso olhando para a estrutura das cartas de Paulo. Ele sempre começou com o remetente, eu, Paulo, a expressão do destinatário aos cristãos da igreja, X, Y, Z. Uma menção de ação de graças, e Paulo sempre destacava algo que era positivo na vida daquela igreja. Era uma característica das cartas do apóstolo Paulo. Em seguida, o desenvolvimento e depois a conclusão. Mas quando ele escreve a carta aos Gálatas, nós encontramos o remetente, eu, Paulo. Nós encontramos o destinatário, mas na hora de pensar algo que seja digno de ação de graças, ele não encontra. E como ele não encontra, ele substitui a ação de graças por uma expressão de admoestação. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Se o evangelho for negociado, não existe absolutamente mais nada a ser destacado, a ser lembrado. Se um pregador não anuncia o evangelho, o seu estilo de comunicação, o seu PowerPoint, os vídeos que ele usou, não valem nada. Se nós nos movemos na direção do pobre, do injustiçado, e nós oferecemos pão e não contamos a eles acerca da mensagem da cruz e da redenção que o próprio Cristo nos oferece, como caminho único de reconexão com o Pai, não vale nada. O quinto elemento é o elemento da visão missional. Versículo 15 ainda diz: perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E a expressão povo de Israel nos traz a ideia de que a missão é algo que nós fazemos a partir de onde nós nos encontramos. Acabando com aquela ideia de que missão é algo que eu faço lá longe, ideia que vem da cristandade, a expansão geográfica. Não, missão é algo que eu faço a partir de onde eu me encontro, a partir da universidade, a partir do condomínio, a partir da casa onde eu moro. A expressão gentios nos leva a pensar na importância de transpormos as barreiras culturais. Paulo é judeu, chamado na direção dos gentios, e ele precisa pensar nos desafios da sua encarnação, para poder comunicar o evangelho de maneira adequada. E a terceira e última expressão, não menos interessante, é a expressão "e seus reis", que nos traz a ideia da necessidade de termos sempre uma voz profética, dirigida àqueles que estão no poder, para que eles abram os olhos e se movam na direção das necessidades que o reino procura estabelecer, visando a transformação da cidade. E concluindo, a disposição sofredora. O último e não menos importante elemento da plantação de igreja é a disposição de sofrer. Ainda quer plantar a igreja? Deus diz a Ananias: procura aquele homem, porque eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Você está disposto a isso? Você está disposto a oferecer a sua própria vida nesse contexto? Você está disposto a oferecer a vida da sua família para cumprir a esse fim? O apóstolo Paulo, conversando sobre esse assunto, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele afirma:
todos os dias enfrento a morte. Todos os dias. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês. E ele explica essa história do sofrimento dizendo: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Somos herdeiros? Do quê? Apenas da glória? Como plantadores de igreja, herdeiros primeiramente e prioritariamente do sofrimento. Sem o sofrimento e morte não há redenção e não há glória. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O privilégio. Anda na dúvida? Aceito participar de um projeto de plantação de igreja ou não? Saio da minha zona de conforto e vou encarar um projeto assim? Vou dar ouvido à voz de Deus que tem ecoado no meu coração? Um elemento para ajudar você a tomar uma decisão é, juntamente com esse chamado está o chamado de sofrer. De sofrer pelo nome de Cristo. O pastor John Piper tem escrito muito a respeito disso, e eu queria encerrar esse momento lendo algo muito significativo que ele disse numa das suas pregações. Você irá unir-se ao Filho para demonstrar a suprema satisfação da glória da graça, unindo-se a Ele na via do Calvário do sofrimento, porque não há outra maneira que o mundo possa ver a suprema glória de Cristo, exceto, que rompamos com a Disneylândia da vida e começamos a viver um estilo de vida de sacrifício missionário, o qual mostrará ao mundo que o nosso tesouro está no céu e não na terra. Você está disposto a sofrer pelo nome de Cristo? Seja bem-vindo ao movimento de plantação de novas igrejas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui completamente humildes na Tua presença, porque reconhecemos que o Senhor é o dono de tudo, o grande comissionador. E não nos faça sair daqui se a Tua voz e a Tua presença não estiverem conosco. Por favor, ó Deus, usa esse momento para consolidar vocações, para inspirar o coração de pastores em igrejas estabelecidas, a se envolverem mais diretamente no processo de plantação de novas igrejas, seja plantando pessoalmente novas igrejas ou investindo financeiramente e estrategicamente para que o reino se expanda dessa forma. Em nome de Jesus, tira toda espécie de engano maligno na mente de nós pastores, com respeito à competição entre plantação de igreja e revitalização de igreja. Nós fazemos parte do mesmo reino. E o nosso desejo é o mesmo, obedecer o Senhor e glorificá-lo para sempre. Usa as nossas vidas conforme os sonhos do teu coração. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. O Evangelho. Amém.